Muito bem, hoje eu vou conversar aqui com o Alexandre Nunes, da Zaxo. Então, conta pra gente, Alexandre, quem é você, quem é o Alexandre Nunes em 30 segundos? Em 30 segundos? Bom, em 30 segundos, Léo, obrigado primeiro pelo convite, vou gastar uns segundos te agradecendo aí, espero Imagina. contribuir com esse conteúdo bacana que você vem fazendo, mas o Alexandre é um engenheiro que virou advisor de M&A ao longo da vida, né? Aham. Ele virou por consequência de experiências como executivos, né, onde ele viu que fusões e aquisições era uma ferramenta bastante importante para a criação de valor de empresas, né? Então, é um cara que se transformou em termos de carreira, mas que há 20 anos já labuta aí nessa questão de M&A. Muito E bom. também é um cara que mexeu na vida, que virou um triatleta, e que hoje balanceia bastante a coisa. Acho que a saúde é importantíssima para que a gente possa ter um equilíbrio na vida, equilíbrio como pessoa também. Bacana. Depois Então, esse em 30 segundos sou eu. vou querer saber um pouquinho mais depois desse insight do esporte, do triatleta com os negócios. Mas eu queria saber Tá bom. que porte de transação, de empresa que você costuma atuar e atender na Zaxo. Bom, basicamente, Léo, a gente não tem uma restrição do ponto de vista de tamanho, né? Ou seja, por uma consequência normal de mercado, a gente acaba tendo uma presença mais significativa, né? No que a gente chama de empresas médias, cuja definição varia muito de acordo com o que você lê aí, né? Mas eu diria que o sweet spot ali da nossa atuação está em empresas que faturem entre 20 e 500 milhões de reais. Eu diria que ali tem 90% talvez daquilo que a gente fez ao longo do tempo. Uhum. Tem os pontos fora da curva, tanto para cima quanto para baixo, né? Mas o sweet spot é isso, ou seja, porque é um tamanho de empresa, né, que permite que a gente seja competitivo, que a gente agregue mais valor, né? Tem um tamanho de deal também que cabe um advisor, né? Porque às vezes você tem empresas muito pequenas, que o tamanho do deal é tal que não cabe um advisor, né? Você acaba não tendo recursos financeiros suficientes para remunerar um trabalho especializado como o nosso. Então, acaba que é por aí. Mas eu já vendi empresa, a menor empresa que eu já vendi faturava 4 milhões de reais, né? E a maior empresa, em termos de faturamento, faturava, acho que em torno de próximo dos 500 milhões de reais. Então, tem exceções aí dentro da média. Bacana, muito bom. Nesse bloco, eu queria explorar um pouquinho o passado, né? Queria que você primeiro compartilhasse um caso de sucesso, né, que realmente deu certo na atuação de vocês, que deu aquele fit, né, de advisor ali com a empresa. Queria que você selecionasse um caso que sucesso da sua história, que te chamou a Tá atenção, legal. que te marcou. Eu acho que o caso que a gente acha que é o caso mais emblemático, né, na nossa história, é o caso da Sascar, né? Por quê? Porque esse foi um caso que ele durou 4 anos e meio. Você fala, pô, mas como assim 4 anos e meio, né? Nossa. Ele foi um caso onde a gente conseguiu atuar com toda a plenitude daquilo que a gente oferece, né? A Zaxo é uma assessoria em M&A diferente da que você vê no mercado, né? Porque a gente atua tanto no antes quanto depois da transação, né? Ou seja, ou a gente está capacitado para fazer isso, né? E esse caso da Sascar, ele exemplifica muito bem, e porque foi onde a gente conseguiu aplicar toda a gama de serviços que a gente oferece, né? Então, o processo começou com uma aquisição tradicional, né? Um mandato de compra, por parte do cliente que nos contratou, que estava interessado na compra da Sascar. Era uma transação conduzida por um banco de investimento do outro lado, né? Então era uma transação competitiva. A gente fez um trabalho inicial, né, de poder entender onde a gente estava. A gente chegou bastante atrasado na transação, mas conseguimos ganhar o bid e adquirimos a Sascar, né? Acho que tem um gancho muito importante aí.
Como que vocês conseguiram essa brecha? Como que vocês conseguiram ganhar mesmo chegando atrasado e ter bancos de investimento na jogada? Qual foi o diferencial que contribui essa? A estrutura da transação que a gente propôs, né? Porque a gente, ao longo das conversas, apesar inicialmente o sócio fundador da Sascar ter mandatado o banco para poder vender 100% da companhia, ao longo das conversas, a gente percebeu que não era o desejo dele sair do negócio como um todo, né? Então, a gente desenhou uma estrutura de transação que permitiu que ele ficasse na companhia com um percentual minoritário, né? Durante um tempo, ele ficou durante mais um ano na companhia. Aí, um ano depois, a gente fez o restante da transação, né? E isso fez com que a gente tivesse uma oferta mais competitiva do ponto de vista qualitativo, né? Porque ele permitiu que ele tivesse um pouco do ganho, né, que a gente planejava ter ao longo da gestão da empresa, que vem as próximas fases que eu vou te contar, ele poderia fazer parte disso também. Então, acho que foi na estrutura da transação, em sentir qual que era o desejo real do vendedor e reagir a ele, que fez com que a gente pudesse ter o sucesso no negócio. Muito bom. E aí a gente fez a aquisição e eu assumi como CEO da empresa no dia seguinte. Nossa. Né, porque esse é o grande diferencial das Axis, né? A gente nunca teve sócios, né, oriundos de bancos de investimento, né? Todos os sócios das Axis, todos os sócios da primeira empresa que eu tive de M&A, que chama-se Dealmaker, né, sempre foram ex-executivos de empresas que aprenderam a fazer M&A dentro da empresa. Na prática. Empresa de gestão, né? Eu me defino como executivo mais do que qualquer outra coisa. Então, eu consigo chegar para um cliente, como foi esse caso, e falar, cara, eu consigo te ajudar no dia seguinte da transação, seja, nesse caso, foi uma posição executiva propriamente dita, eu fiquei como CEO da empresa durante 1 ano e 3 meses, né? Às vezes não é uma posição executiva, às vezes é uma posição no conselho de uma empresa, às vezes é uma posição num grupo de trabalho que vai fazer um processo de transição, mas a gente pode participar do dia seguinte, né? Isso é um diferencial muito grande em relação aos nossos concorrentes, né? E especialmente aos bancos de investimento, por exemplo, né? Não tem essa habilidade, não tem esse serviço, né? Sim. Então, eu assumi a gestão junto com o time, né, de analistas e gerentes da nossa empresa, e a gente fez um processo que a gente começou no deal, um processo de diligência operacional para entender como é que estava a empresa e quais eram os desafios que a gente tinha e qual era o potencial de criação de valor. Então, durante esse 1 ano e 2 meses, a gente fez uma primeira fase de turnaround da empresa, né? Não que a empresa estivesse mal, ela estava bem, mas de transformá-la numa empresa melhor ainda. Melhor ainda. Então, a gente fez várias ações, né? Várias ações, e a gente elevou muito o faturamento, o EBITDA da empresa ao longo desse 1 ano e 2 meses. Pela estrutura da transação que a gente tinha feito, que foi uma estrutura também bastante alavancada, né? A gente usou o próprio balanço da Sascar para adquiri-la, chegou no final desse processo, junto com o crescimento, que é uma empresa que tinha era intensiva em uso de capital, a gente chegou no final desse 1 ano e 2 meses, a gente estava crescendo bastante, mas a gente estava com um balanço muito alavancado. Então, a gente achou por bem fazer uma mexida na estrutura de capital, e fez um processo de venda do controle da companhia para um fundo de private equity, né? Antes disso, a gente já tinha feito 2 aquisições nesse 1 ano e 2 meses. Além da gestão, a gente implementou a visão de que M&A traz valor agregado e a gente foi ao mercado olhar várias alternativas de M&A e fizemos 2 aquisições, né, que contribuiu com o crescimento da empresa. Aí fizemos a transação, foi com o GP Investimentos, na época, a gente vendeu o controle, né? O meu cliente ficou com 40% da empresa, mais ou menos, o GP ficou com 60%. Nesse momento, eu saí da presidência, fui para o conselho da empresa, então outro role aí que a gente teve. E ao longo desses 3 anos que eu fiquei no conselho da empresa, a gente fez mais uma aquisição, onde a gente assessorou a Sascar na compra de mais uma empresa. E ao final desse período, né, que durou 4 anos e meio, mais ou menos, a gente trabalhou em conjunto com outros advisors, né, foi um pool de advisors, na venda da Sascar, na venda final, onde
tanto o meu cliente quanto a UGP venderam a operação como um todo para o grupo Michelin, grupo francês, uma operação bastante interessante. Entre a entrada do meu cliente, né, e a saída do meu cliente, nós estamos em 4 anos e meio, nós criamos 10 vezes valor. Né? Então, foi uma transação que nós compramos a empresa por 170 milhões de reais e nós vendemos a empresa lá no final por 1,7 bi, né, de enterprise value. Então, foi... E por isso que eu falo que é o nosso maior caso, assim, que eu falo com muito prazer, porque a gente conseguiu fazer um ciclo, né, de relacionamento com o cliente, onde ao longo desse período a gente colocou todas as nossas habilidades, seja de deal maker propriamente dito, né, com 5 operações, né, porque, na verdade 6 operações, porque foi a compra, 3 aquisições, a venda parcial e depois a venda total, com 6 deals nesse período, mais a gestão que fez com que a criação de valor acontecesse. Então, para mim, esse é o case mais emblemático, né, já que é para falar de um, né? Sim. Mas esse tipo de situação é uma situação onde a gente consegue realmente mostrar, né, as diferenças que a gente tem aí como provedores nessa área. Sim, acho que realmente, como você falou, você conseguiu entrar porque você tinha esses diferenciais, né? E conseguiu passar para o cliente não um serviço oportunista que queria valer de uma comissão rápida, mas sim pensando no longo prazo, uma atuação, aquela mentalidade de sócio, de dono mesmo, né? Parceria. E uma curiosidade desse caso é que no início a gente estava disputando o mandato, né, para fazer a primeira operação, que era a compra, e a gente perdeu o mandato para o Itaú BBA. Nossa. E eu fui comunicado pelo cliente que a gente tinha perdido, né? E quando ele me comunicou, eu falei assim, peraí, você não me deu a oportunidade de eu defender a minha proposta, né? Se eu tivesse me dado a oportunidade, uma das coisas que eu ia te perguntar é, quem vai tocar o negócio no dia seguinte? Porque eu sei que você tem outros desafios, né? Eu conheci a situação do cliente, que você não tem o manpower para poder ir lá e tocar. E você está falando de uma aquisição onde o fundador quer ir embora. Aí eu falei, cara, você não acha que a gente pode agregar um valor diferente nisso aí? A gente tem que participar disso? Aí nós mudamos. Na primeira operação, ele já tinha fechado com o Itaú BBA, então nós fizemos um co-advisor, mas dali para frente a gente seguiu sozinho, entendeu? Justamente por causa desse valor que foi reconhecido. Né? É interessante você mencionar isso, porque justamente é a figura sua, né, do advisor, antever as coisas que podem acontecer como consequência, né, as bifurcações, as consequências de uma transação, né, seja ela, cada uma tem a sua característica, né, então ali você já estava antevendo o PMI, né, o post-merger ali, após venda, após integração, após fusão, né? Então, muito bom. E do lado oposto, eu queria, não sei se você tem algum caso de erro ou de fracasso, que, né, o mercado fala assim, é legal ver os casos de sucesso, é bacana, é importante, mas às vezes os casos que a gente errou ou que não deu certo, também nos trazem lições muito importantes. Você tem algum para citar para a gente? Eu tenho vários casos. Quem nunca errou, que atira a primeira pedra, né? Você já deve ter ouvido a piadinha, né, do setor que M&A é misery and anguish, né? Miséria e angústia. Porque um segmento, tipo de transação, é uma transação onde você tem muito mais casos onde você não completa o deal, né, onde você inicia um processo para fazer, do que casos onde você inicia e você fecha o negócio, né? Então, tem muitos casos de insucesso, no sentido de que o deal não foi fechado, né? Tem também casos, eu vou citar um caso daqui a pouco, mas assim, eu também separo, e a gente até coloca na nossa apresentação institucional, os deals que nós recomendamos aos nossos clientes não fazer. Nossa. Entendeu? Porque isso é uma coisa que também ninguém presta atenção, porque... É verdade. Você vê nas páginas das empresas e tal, você vê lá só os tombstones, né? Os símbolos dos deals que eu fiz, né? Mas tem deals que eu falei para o meu cliente não fazer depois de fazer uma análise do ativo, onde o fato dele não ter feito, de não ter cometido o erro de fazer uma aquisição errada, né, ou inadequada,
não criou valor, mas deixou de destruir valor para o cara, né? Então, assim, e esse é um papel do advisor que é raro também. Você chegar e falar, cara, não faça. Você está abrindo mão do seu success fee, né? Ou seja, a remuneração de um advisor M&A é muito vinculada, né, a fechamento da transação, mas você tem que ser honesto o suficiente para falar, cara, não faça, porque isso aqui não vai ser bom para você por causa disso, disso, disso. Então, tem vários casos onde a gente recomendou não fazer, né? Agora, caso de sucesso, eu cito um caso que foi emblemático, porque foi um caso onde o deal não foi concluído com a champanhe na mesa de reunião do dia do fechamento, né? Ou seja, então, e com os contratos rubricados, né? Ou seja, faltava apenas a assinatura do contrato, eles já tinham sido rubricados por todos. A gente estava na sala da empresa que estava sendo adquirida lá de reunião dos caras, com a champanhe no coisa, os advogados, todo mundo presente. Tô imaginando a quebra de expectativa aqui, o frio só na para poder barriga. fazer uma assinatura na página final, porque todos os contratos estavam rubricados, e os caras demorando a chegar, e quando eles vieram à sala, vieram para comunicar que eles não iam fazer mais o deal. Nossa Senhora. Depois de 9 meses de diligência, trabalho, enfim, análises, gastos, enfim, né? Então foi um caso assim muito emblemático, muito frustrante, muito coisa de muito aprendizado, né? E olhando em retrospectiva, né? O que a gente viu nisso aí, né? A gente percebeu, esse foi um caso que eu atribuo o insucesso talvez a nossa incapacidade de ler a governança ou a ausência de governança que existia entre os diversos sócios, né? Era uma empresa com uma estrutura societária que veio de família, né? Então tinha irmãos, primos, enfim, e a gente concentrou muita negociação em algumas pessoas, porque assim foi nos dito que teve que ser, e a gente meio que negligenciou o relacionamento com os outros, então quando o deal veio à tona para algumas pessoas que estavam fora do dia a dia da negociação, eles brigaram entre si no dia da assinatura, né? Não sei por qual razão específica, mas eles se desentenderam. E por isso o deal não saiu. Não foi um desentendimento entre nós e o vendedor. Foi algo entre eles do cliente. E talvez a falha foi nossa, foi ter deixado isso acontecer e não ter se antecipado a potenciais problemas e interagido com todos os sócios com mais cuidado para evitar que isso acontecesse, né? Validar um pouco mais o quanto todos os sócios estavam ao par daquilo que estava sendo negociado, né? Então, a gente tomou para nós a orientação que eles nos deram de negociar com uma determinada pessoa, e isso acabou sendo um problema no final, né? E um outro caso de insucesso, que é outra razão e que virou uma lição muito forte, a maioria das empresas de médio porte no Brasil, que é onde nós atuamos com maior proeminência, tem muita dificuldade na organização das suas informações. São empresas que têm muita informalidade, né? Nem sempre tem auditoria, nem sempre tem processo de compliance adequado. Então, assim, a gente também teve um caso de insucesso onde a gente fez todo o processo de negociação e a gente falhou na hora que essa empresa foi ter uma due diligence pelo comprador. Né? A gente teve a precaução de entender onde eles estavam, mas, infelizmente, os nossos clientes omitiram algumas coisas que a gente só foi descobrir quando estava no meio da diligência. Né? Então, esse é um outro aprendizado de ser um pouco mais assertivo, né? A gente não é auditor, não tem como eu auditar uma empresa antes de fazer um mandato, mas a gente tem que ter um processo de pré-qualificação mais adequado do cliente que nos procura, né, que a gente vai atender. Porque não adianta a gente trabalhar 9 meses para chegar lá no final e o cara não ter um passivo que não está no balanço do cara, que ele omitiu para você. Lógico, não dá para você adivinhar, né? Passivos estão no balanço, você não consegue
Você pergunta para o cara se tem uma coisa, ele fala não, você acredita, né? Sei que é difícil fazer isso, mas acontece, e isso é uma coisa que a gente hoje tem um cuidado muito maior, porque acaba que você trabalha muito e chega lá na frente, o deal não fecha e você não é remunerado por aquele trabalho que você teve, né? Então, são lições aprendidas, mas tem várias, viu, Léo? Tem várias situações São excelentes aprendizados, e até essa postura muitas vezes, uma negociação que é recomendada não realizar, né? Declinar a negociação. Isso me lembra até no ano passado, quando estava todo mundo muito, né, o mercado, principalmente norte-americano, estava naquela euforia, meados do ano passado. Eu lembro da Modaran, né, o papa do Valuation, falar muito sobre isso, falar os movimentos de fusões e aquisições de M&A estão, na maioria dos casos, hoje, destruindo o valor. Então, ele já está fazendo esse tipo de análise, essas integrações que estavam acontecendo muito na euforia, e estavam deixando de olhar os fundamentos das empresas, que é justamente o que você acabou de falar. É preciso se atentar para a parte de governança, é preciso se atentar para a parte de riscos, de passivos, de balanço, de compliance, antes de entrar em qualquer negociação, porque, enfim, são negócios, são pessoas que estão envolvidas, a gente precisa olhar isso com cuidado, né? Muito bom, excelentes aprendizados aqui. Então, agora a gente vai para o segundo bloco, onde a gente vai olhar um pouquinho para o futuro. Então, nesse segundo bloco, a gente vai olhar um pouquinho as tendências do mercado, ver como que o Alexandre olha para frente. Utilizando toda a sua experiência, Alexandre, que recomendações você daria para os empresários neste momento, agora, né? A gente falando em maio de 2020, que recomendações você daria para os empresários nesse momento? Bom, vamos lá. O momento é um momento atípico, né? Totalmente atípico, totalmente inesperado e totalmente novo para todo mundo, né? Então, porque é um momento de uma crise, né? Uma crise de saúde global e financeira, que a gente não sabe exatamente como ela vai se desenrolar, né? Então, acho que nesses momentos, o que acaba sobrando, o que acaba prevalecendo, né, nas organizações, é aquilo que no mercado chamamos de fundamentos, né? Eu acho que nessa hora, isso vale para qualquer momento de uma empresa, mas nessa hora, quem não faz isso no dia a dia, né? Quem está muito envolvido em crescimento, em gerir o crescimento, em gerir os problemas da operação e tal, acaba passando por cima de algumas coisas, e quando chega um momento mais complicado, o cara... mas assim, aproveitar o momento para rever processos, né? Eu acho que se você entra em companhias, e toda vez que eu entro em companhias, por mais estruturadas que elas sejam, mas as que não são estruturadas são um problema maior ainda, você entra em processos de negócio muito falhos, muito pouco otimizados, né? Então, assim, é a hora de rever processos e você se tornar uma empresa enxuta, com custos muito bem geridos. Toda hora é hora disso, mas nesse momento agora é mais ainda, né? Então, acho que esse para mim é um primeiro conselho. Cara, senta e vê os seus processos, porque a pessoa fala assim, eu vou cortar custo, né? Eu vou cortar... Quer ver um exemplo sério, assim, esquece o momento que a gente está vivendo, né? Vamos fazer um trabalho de corte de custos de empresa, ano passado, né? Aí você vai bater numa linha, toda empresa olha e fala assim, viagens, né? Viagens, pô, vamos olhar isso aqui, vamos negociar com a agência, vamos negociar com a TAM, vamos tentar comprar em bloco, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, vamos reduzir o custo, vamos pôr um processo para dificultar a aprovação. E aí a pessoa faz aquilo e reduz um pouco o gasto, vamos dizer, daquela linha de viagem, né? Um evento como esse que a gente está vivendo, colocou todo mundo em casa e as viagens acabaram. Sim. Acabaram, né? E as pessoas aprenderam a fazer reunião do jeito que a gente está fazendo aqui, né? Ou seja, o processo de viagem corporativa foi revisto de fora para dentro. Foi revisto. Essa linha de viagem hoje zerou nas companhias, praticamente, né? E dificilmente vai voltar a ser o que era. Não vai voltar o que você quer, não vai voltar em nenhuma companhia. E
E aí você fala, porra, isso foi uma revisão de processo que aconteceu Perfeito. de forma não Não espontânea, planejada. né? Uhum. Então, quando eu falo rever processo, cara, repensar como você faz as coisas e questionar se você está fazendo da forma que é mais otimizada. Uhum. Não é simplesmente olhar os custos unitários e ficar pressionando o fornecedor para reduzir o preço. Isso você tem que fazer também, mas você tem que saber quanto você gasta. Se o processo está otimizado, depois você vai para o unitário. Né? Então, esse é o primeiro conselho. O segundo, cara, é olhar a sua estrutura de capital. Esse é um outro problema clássico do empresariado brasileiro, que vai desde do empresário que bate no peito e fala, eu não tenho dívida nenhuma, como se isso fosse uma coisa inteligente. Uhum. Não é. Não é. Né? Não é. Mas cabe a gente explicar para o cara porque não é, porque ele também não entende. Ele não entende que uma estrutura de capital 100% equity, 100% capital próprio, é a pior forma de você financiar um negócio, porque é o capital mais caro, que ele não entende, né? Porque ele faz uma conta. Agora, com o juros baixando, como baixou e chegou no patamar que chegou, o cara vai começar a entender melhor essa conta, né? Sim. Ele vai falar, pô, prefiro pegar um financiamento e pagar 5% ao ano do que meu dinheiro, eu prefiro, né? Eu ganho dinheiro mais com isso. Claro. Então, ele vai começar a entender isso, era mais difícil entender isso com juros a 14%, né? Apesar do conceito ser o mesmo. Sim. Então, assim, olhar a estrutura de capital, né? E olhar a estrutura de capital é começar a considerar coisas que o empresariado brasileiro às vezes não considera, né? Especialmente, né? O empresariado é muito formado em família, então, empresas familiares que o grande patrimônio da família é uma empresa, tem 100% do capital, né? Concentrado ali. Puxa vida, será que não é a hora de eu trazer um sócio, minoritário que seja, mantenha o controle se for esse o problema, mas poder trazer um capital novo, tirar um pouco do capital da família de dentro ali, né, para poder diversificar riscos, né, ou estruturar, né, financiamentos mais de longo prazo, mais definitivos, enfim, assim, mais estruturais, não de dinheiro de capital de giro, mas dinheiro para estruturar crescimento, para fazer aquisições, enfim, olhar a estrutura de capital, né, e entender que o mundo mudou e que o custo do dinheiro é muito mais acessível hoje. E que você mexer em estrutura de capital te dá o quê? A habilidade de você fazer a terceira coisa, que é o que eu aconselho, e eu sei que eu sou suspeito, né, mas tem que olhar formas de crescer sem ser orgânicos, através de fusões e aquisições. Uhum. Porque está mais do que provado, né? Eu já publiquei alguns artigos da McKinsey, da Bain & Co., que mostram que as empresas que colocam a disciplina de fazer fusões e aquisições como uma das ferramentas do seu dia a dia, são as empresas que mais criam valor. Então, praticar isso é fundamental para as empresas, especialmente no momento onde elas vão precisar, né, participar, querendo ou não, do que se chama de transformação digital, nem gosto muito desse termo, mas enfim, vão ter que olhar como a tecnologia impacta os seus modelos de negócio e elas vão precisar comprar empresas que estão na frente delas do ponto de vista de tecnologia e trazer esses conhecimentos para dentro de si, ao invés de desenvolvê-los do zero. Sim. Então, assim, eu acho que nessa hora o empresário tem que falar, pô, peraí, como é que eu me transformo? Como é que eu mexo nos meus processos? Como é que eu agrego valor? Como é que eu vou para frente dentro do meu modelo de negócio? Como é que eu estruturo meu capital? E como é que eu faço isso também comprando empresas? Né? Então, para mim, esses são os conselhos. É abrir um pouco mais a cabeça para um mundo que muitos não estavam enxergando, que talvez agora, talvez não, eu acho que vão enxergar agora, né? Não por amor, mas por dor, e vão precisar se movimentar. Então, são esses três caminhos, ou seja, a revisão de processo, a estrutura enxuta, a estrutura de capital e uma estratégia de M&A como parte da sua estratégia de crescimento e de sustentação do negócio. Excelentes insights, nós são perfeitos e totalmente adequados e acessíveis também aos empresários aí que, como você falou, querem crescer, e nesse ambiente que a gente está vivendo, mais do que nunca a gente precisa abrir a cabeça para buscar formas
e que trazem resultado, que agreguem valor, né? Exatamente. E do ponto de vista dos advisors, dos profissionais que atuam nesse mercado, sejam advogados, contadores, pessoal que participa de due diligence, os próprios assessores, que recomendações você daria para eles nesse momento? Olha, eu acho que primeiro, assim, eu acho que tem que ter calma, né, Léo? Eu acho que o momento, exatamente hoje, maio, é um momento ruim, né? É um momento onde as empresas estão na defensiva, né? Com raras exceções que estão aí já olhando para frente, falando, opa, me mostra as oportunidades, né? Então, é um momento específico muito, muito crítico, e tem que ter paciência. Agora, o principal conselho que eu dou, acho que tem muito a ver com a forma como eu acredito que o processo de advisory e M&A tem que ser feito, que é a forma que a gente faz, né? Cara, é um processo de médio e longo prazo de parceria com o cliente. Isso soa meio Clichê, padrão, né? meio Mas clichê. meio clichê, mas na indústria de M&A é a Não. realidade. Uhum. Os nossos competidores são muito, muito oportunistas, no sentido não ruim da palavra, mas de olhar o deal como deal, acabou, acabou, né? E na medida que você pode assessorar o seu cliente, seja no sell side, seja no buy side, né? A fazer uma transação melhor, mas acompanhar esse cliente nos dias seguintes, porque se você vende a empresa para um cara, o cara põe uma grana no bolso. E com raras exceções, o empresário ele não quer pôr dinheiro no bolso e pôr dinheiro no banco para render e ele ir para a praia. O cara foi empreendedor, construiu um negócio de sucesso, ele quer fazer outro negócio. Ele A tem o grande drive, maioria. né, de fazer negócio A grande acontecer. maioria. Ou ele quer criar um negócio, ou ele quer ser investidor no negócio, ele quer estar no meio de empresários e tal. Então, assim, pô, você tem um caminho para ajudar o cara a fazer o próximo passo da vida dele, né? Se você está no buy side, pô, você tem toda a dificuldade de integração do negócio. Se a companhia fez uma compra e você ajudar o cara a essa compra agregar valor, ele vai querer comprar outra. Então, assim, é uma relação, entendeu? É uma relação que você tem que investir, ter a paciência, saber que não é um negócio que você vai estar sempre bem, você vai ter anos ruins no negócio de advisor, né? Então, você precisa ter uma estrutura enxuta também, como prática de ser um advisor. Você não pode ter uma estrutura muito, 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 muito grande, porque seus custos ficam altos e você fica pouco competitivo, né? Especialmente em períodos onde você não tem deals acontecendo, como é o agora, né? Uma queda ativa de volume de transações. Então você tem que ter tranquilidade também para atravessar isso. Então, os mesmos conselhos que eu dei ali antes para o empresário, nós temos que usar como empresários de M&A e fazer a mesma coisa. Né? E pegando esse gancho né, ter essa estrutura mais enxuta para poder navegar nesses ambientes, e agora a gente está vivendo um momento de baixa, como que você está enxergando o mercado de fusões e aquisições para final desse ano que vem, para os próximos anos? Léo, eu não sei a partir de quando, né? Esse gatilho de quando a gente vai ter uma atividade econômica, não vou nem dizer normal, né? Uma atividade econômica mais tranquila, entre aspas, né? Eu acho que esse momento eu não sei precisar quando será. Não sei mesmo. Se eu soubesse, eu estava. Sim. Né? Tem bola de cristal, ganhando dinheiro de outra forma. Mas eu acredito sim que no momento em que a gente retomar, né, as atividades, a gente vai ter uma explosão de transações. A gente vai ter uma explosão de transações, né, especialmente aqui no Brasil, por questões muito óbvias. Primeiro, uma que eu já falei, que é a necessidade das empresas se posicionarem diante dos desafios que essa pandemia está trazendo e está mostrando, né, que serão desafios perenes ao longo do tempo. Então, a necessidade de você olhar ativos que complementam o seu modelo de negócio, que te ajudam a rever modelos de negócio para se tornar competitivo, isso vai acontecer muito com empresas de médio e grande porte. Vão às compras para poder trazer tecnologia, trazer time, trazer inovação para os seus negócios, né? Um outro vetor que vai forçar a explosão de deals, né? É o movimento de investidores, né? Porque com a taxa de juros básica
baixa, né, e com tendência de permanência em patamares baixos, né, a longo prazo, quem tem grana, né, está olhando agora para a renda variável, né, seja ele empresas listadas, mas olhando também para movimentos de private equity, de venture capital, como a única forma de você buscar uma rentabilidade maior para o seu dinheiro. Então, assim, family offices, fundos de venture capital, fundos de private equity e tal, muito dinheiro disponível e vão buscar oportunidades nas empresas existentes, né, quando é private equity, né, que vão querer crescer, consolidar. E aí esse dinheiro vai fomentar não só os deals, as transações desses fundos, desses family offices entrando nas organizações, que são transações, mas entrando para colocar dinheiro para que essas transações possam crescer. E certamente um dos componentes de crescimento será através de fusões e aquisições. Então, a gente vai ver muita consolidação, ou seja, de mercados, né? E esse movimento do dinheiro procurando oportunidades, né? E a transformação digital forçando as empresas a olharem para fora. Então, acho que vai ter assim, muito deal acontecendo. Muito. Show de bola. Vamos se preparar para isso. E até vi um relatório da Price no final do ano passado que tinha 2,4 bilhões de dólares no caixa dos fundos corporativos, né, das grandes empresas para investimento, e mais 2,5 bi no caixa dos fundos de private equity e venture capital, como você mencionou. Então, a gente tem aí aproximadamente 5 bilhões de dólares, que é o que eles chamam de dry powder, né, a pólvora para queimar mesmo e investir nos negócios. Isso ficou parado, está parado, né? E nessa conta não estão os family offices, não estão as pessoas físicas de alta renda, que estão olhando o mesmo problema e falando, pô, peraí, onde é que eu ponho a minha grana? Exatamente. Entendeu? E aí são outros bilhões. São. Né? Quando você vê, você quer o sintoma, assim, para mim, foi o dia que eu falei assim, cara, mudou essa indústria. Foi o dia que a XP anunciou a criação de um private equity dela. Entendeu? Ela criou o braço de private equity. Nossa. Com o primeiro fundo captando 1,2 bi. Entendeu? O fundo foi subscrito assim rapidamente. Rapidamente, porque tem uma base de investidores enorme. Não, rapidamente por investidores que não eram investidores clássicos, não eram só investidores clássicos em private equity. Entendeu? Entendi. Então, assim, quando eu vi, eu tenho conta na XP, tem alguns investimentos meus lá, quando eu vi o meu advisor lá me ligando, falando, cara, você não quer investir no fundo de private equity? Opa, mudou esse troço. Mudou, porque, e o argumento dele qual que era? Foi, cara, para a gente balancear sua carteira aqui, vale a pena você pôr um pouquinho da sua grana aqui, porque é aqui que você pode ter um retorno mais alto. É lógico que seu dinheiro vai ficar preso um tempo maior, porque o horizonte de tempo é 7, 8 anos, né, no fundo e tal. Mas quando você vê um negócio desse vir para o varejo, obviamente, investidor qualificado ainda e tal, sim, mas varejo, já é um nível de varejo, cara, a coisa mudou. Então, assim, a quantidade de dinheiro que vai ter aí buscando oportunidades e que essas oportunidades só estão em empresas é brutal, entendeu? Fantástico. Muito bom. Então, agora vamos para o bloco 3, onde a gente vai fazer aí um bate-bola de dicas e recomendações suas para o mercado. Vamos lá. Então, nesse último bloco, a ideia é a gente fazer um bate-bola de dicas, recomendações para toda a nossa audiência. Primeiramente, eu queria que você recomendasse aí 1 a 2 livros de cabeceira, aqueles livros que mudaram a sua vida, a sua forma de pensar. Não precisa explicar muita coisa, né? Mais um bate-bola, assim, o livro e o porquê. Eu leio muito filosofia, né? Então, assim, eu leio muito pouco livro de negócios, para ser bem sincero. Eu não tenho muita paciência para ler livros de negócio. Os livros de negócio, geralmente, é o seguinte: você lê a introdução e o capítulo final, você já entendeu o que o cara fala, né? Ele fica repetindo as coisas. Mas tem uma exceção no livro de negócio que, de fato, mudou a forma de eu pensar, a forma de eu ser um gestor. Foi muito importante no momento onde eu estava assumindo meu primeiro desafio como CEO de uma empresa, que é um livro chamado Authentic Leadership. O autor chama Bill George. Ele foi CEO de uma empresa americana chamada Medtronics, que faz equipamentos para a área de saúde.
E nesse livro ele fala como ele transformou essa companhia através da mudança da visão da empresa, da forma como ele passou a comunicar qual era o propósito da empresa, né? Então, assim, é um livro que eu li, pra você ter uma ideia, eu li em 2004 esse livro, tem 16 anos que eu li esse livro, quando não se falava em propósito, né? Hoje em dia está na moda, né? Um propósito, mas o cara dava uma lição e dá uma lição nesse livro sobre como o reenquadramento da forma de comunicar a funcionários, fornecedores, clientes e tal, qual era a missão da empresa, e ele, por ser um cara na área de saúde, né? Ele usou isso, né? Ou seja, ele começou a mostrar que eles faziam bem as pessoas. Esquece a questão de lucro, esquece a questão. Nós fazemos bem as pessoas. Ele transformou a companhia. Então, esse é um livro de negócios que me marcou e que eu sempre falo dele. E na filosofia, cara, assim, ler um livro de filosofia só, cara, ler os ensaios de Montaigne. Montaigne, filósofo francês do século XVIII, que escreveu um livro só, chama Os Ensaios, são 3 volumes, então às vezes você compra ele grandão assim, às vezes você compra ele separado em 3 volumes, para poder ficar mais fácil manipular. Tem uma edição da Martin Fontes, que é bem boa, são 3 volumes, e é um livro de filosofia que, para mim, é um livro leve, no sentido de que ele é muito prático, né? Não são aquelas teorias filosóficas complexas de se entender. É muito ligada à filosofia prática aplicada à vida. Você pode falar, pô, mas o cara viveu um século, né? Os anos 1700. Pô, como é que... Mas se você vai ler lá, cara, você vai ver que, cara, se aplica... Não, o ser humano mudou muito pouco, né? Enquanto ser mudou muito pouco. Então, assim, aquilo lá se aplica muito à nossa vida hoje ainda, né? Então, é um livro que eu sempre leio, e ele tem capítulos curtinhos, e você pode abrir no meio e falar, vou ler agora sobre isso aqui, né? Então, eu gosto muito e recomendo mesmo. Bacana. Eu vou deixar depois o link aqui para o pessoal poder acessar e adquirir se tiver interesse. E tá bom. 2 a 3 setores que você acha que vão bombar nos próximos 5 anos? Cara, acho que tem o mais óbvio é o seguinte, é o setor de tecnologia, né? Mas a tecnologia ela é muito amplo, né? Óbvio, mas eu acho que todos os setores de tecnologia que utilizam, né, as plataformas de comunicação como base para sua sustentação vão explodir. E-commerce, né, e-learning, isso aí tá claro que isso aí já era uma tendência, né, já era uma tendência. Sim. E será, né? Ou seja, os e-commerce, por exemplo, estão explodindo de vender nesse momento, né? Explodindo de vender. Né? E pessoas que não compravam online passaram a comprar de novo, né? Reviram seus processos pessoais forçadamente. Sim. E agora vão falar, peraí, mas eu comprei, eu vou fazer, né? Você vê telemedicina sendo autorizada pelo governo, que proibia, né? Porque não tem outro jeito. Então, não tem como agora voltar e falar, agora não pode mais. Não pode mais. Por que pode, então, né? A própria educação à distância, né, cara, estava limitada a universidades, tinha sido recentemente liberado para você poder fazer alguma parte do conteúdo para o 2º grau, né? O ensino básico negativo, hoje está ali, minha sobrinha de 10 anos está estudando online, porque teve que ser autorizado, senão os meninos iam perder o ano, né? Então, assim, essas coisas vão explodir como o que era a tendência está sendo antecipado, então vai ter coisa. Eu acho que isso aí não tem dúvida que tecnologia vai continuar puxando o carro das fusões e aquisições, né? É o setor que tem mais transações e vai continuar sendo, né? Não tem como não ser. E do lado contrário, 2 a 3 setores aí que você acha que vão implodir daqui nos próximos... Não, você pediu 2 a 3 setores, só para terminar. Eu acho que saúde também vai ser coisa. E agronegócio, cara. Agronegócio, esse aí não tem como né? E aí, quando você juntar as 3 coisas, né? Tecnologia na saúde, tecnologia no agronegócio e tal, aí é onde você vai estar com explosões acontecendo. Né?
Agora, setores que eu não vou dizer que vão implodir, Léo, mas assim, que vão ter que se reinventar, né? Por exemplo, você pegar o varejo tradicional, né? O varejo tradicional, cara, ele vai ter que se reinventar, né? Vai ter que mudar os seus modelos, mudar os seus formatos, vai ter que entrar no online de alguma forma, quem não entrou, né? Vai ter que dar um foco, vai ter que mudar os formatos das suas lojas, vai ter que mudar a forma como atende o cliente, ou seja, o varejo tradicional de você alugar uma loja, esperar o cliente chegar e entrar para comprar, ele vai sofrer demais. Vão ter que se reinventar. O varejo vai ter que se reinventar, né? E algumas empresas vão implodir nesse caminho, já estão implodindo, na verdade, né? Tanto aqui quanto fora do país, né? O turismo vai ter que se reinventar, né? Turismo, aí você pega tudo, né? Rede hoteleira, você pega companhias aéreas, você pega, enfim, tudo que está em volta do turismo vai ter que se reinventar, né? Eu acredito que nós vamos ter como tendência o turismo regional crescendo e o turismo nacional e internacional diminuindo, né? Então, as ofertas vão ter que ser mais adequadas às pessoas que estão mais próximas, né, daquilo ali. Vai ter que se reinventar, e ali também vai ter muita gente implodindo, vai ter muita gente implodindo no caminho, mas quem sobreviver vai sobreviver porque vai se reinventar, né? O setor de eventos, por exemplo, também é um setor que vai ter que migrar para o online, também, de novo, a palavra é se reinventar, porque vai transformar, não vai poder ser o mesmo modelo que era, né? Então, acho que tem desafios aí realmente setoriais interessantes, né? Muito bom. E se você tivesse que eleger, não sei se você já tem, mas se você tivesse que eleger aí de 1 a 3 mentores, pessoas que você admira, profissionais, não só na área de negócios, né, como na vida em geral, de 1 a 3 mentores que você admira e que... quem seriam eles? O Léo, você tinha me contado que você ia me fazer essa pergunta, e foi a pergunta mais difícil, assim, para mim, sabe? Porque infelizmente, eu não tive mentor, assim, na minha vida, sabe? Nem sabia que existia esse negócio. Gostaria de ter tido mais mentores na minha vida profissional, sabe? E até pessoal, né? Acho que o papel do mentor é um papel muito, muito, muito útil às pessoas, né? De uma forma geral, né? Hoje eu faço mentoria com algumas pessoas, eu gosto muito de ser mentor, principalmente do pessoal mais jovem e tal, eu gosto disso, porque eu talvez tenha sentido falta disso quando eu era mais novo e tal, né? Agora, se eu pudesse escolher, né, a pergunta é se eu pudesse ter um mentor, ou seja, pessoas que eu admiro, né? Cara, assim, no mundo dos negócios, eu acho que a pessoa um cara que eu realmente admiro, porque eu acho que ele é um dos únicos caras que eu vejo que conseguiu se transformar ao longo da sua carreira, né, e passar por vários papéis importantes como ser humano, né? Não estou aqui, não consigo avaliar o quão gente boa ele é, mas pelas coisas que a gente vê, né? Né, pela aparência, obviamente, né? Não frequento, né, o ambiente que ele frequenta. É o Bill Gates, né? É um dos caras que eu admiro. Por quê? Porque o Bill Gates é um cara que conseguiu ser empreendedor, fazer uma startup, fazer startup de sucesso, para profissionalizar a empresa, onde ele saiu da presidência da empresa, ficou no conselho, começou a fazer um trabalho de filantropia, de olhar para o mundo, né, de uma forma mais ampla, de usar os seus recursos financeiros, seus recursos de networking para poder ajudar realmente a sociedade de uma outra maneira. Recentemente fez o outro movimento de sair do conselho, ou seja, ele se desligou completamente da empresa que ele mesmo fundou, né? Se mantém como acionista, mas ele, né, é um acionista puro, né? Criou a fundação que leva o nome dele, da mulher dele, e realmente conseguiu, pegou boa parte da grana dele, né? E falou, pô, para que eu preciso de tanta grana? Deixa eu fazer o bem. Então, isso para mim é uma coisa muito inspiradora, né? E todos os discursos, a forma como eu vejo eles colocar, parece um cara assim, muito inteligente, muito estudioso, muito preocupado, e um cara que pô, tá fazendo a diferença, né? E eu vejo
vários outros empresários que esquece esse papel humano, entendeu? Esquece que, porra, o cara quer mais e mais e mais e mais e mais e mais e nunca dá, cara, de volta, entendeu? Então, você tem um mentor que conseguiu fazer essa jornada, né? E que com certeza deve ter muita coisa para ensinar, né? Um outro cara que eu admiro, apesar de eu detestar o ambiente, né, de política, mas um líder que me inspira toda vez que eu ouço o cara falar é o Obama. Acho que o Obama é um cara, assim, cara, uma clareza de pensamento, uma inteligência, uma lógica de coisa, que é o cara que eu adoraria que fosse meu mentor, que eu pudesse bater papo com ele, né? Poxa, que coisa. Eu tive o cara que mais se aproximou de mentor na minha vida foi para trazer mais para coisa real, né? Bill Gates e o Obama estão meio longe, né? Mas para trazer para coisa real, é um cara que eu admiro bastante como líder e que foi meu mentor de alguma forma, porque não num processo de mentoria estruturada, mas pelo fato de eu ter trabalhado com ele em 2 oportunidades, em 2 empresas diferentes, eu aprendi muito com ele, né? E continuo o admirando bastante, é o Henrique Neves. Ele hoje é o diretor-geral do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele já está lá há alguns anos. Eu trabalhei com ele na Shell, eu trabalhei com ele na Brasil Telecom. E é um cara, assim, brilhante, na minha opinião, em termos de estrutura do pensamento, de como conduzir negócio. E um cara que as pessoas ele não é o presidente do Einstein, né? O presidente do Einstein é sempre alguém da comunidade judaica, que lá é beneficente e tal, mas ele é o executivo principal, né? E o Henrique transformou o Hospital Albert Einstein nos 8, 9 ou 10 anos que ele está lá, né? Ele transformou aquilo ali, né? Em termos de tamanho, em termos de processo, em termos de diversificação de negócios, né? As pessoas talvez não enxerguem isso, né? Tem só o Einstein como o hospital de referência, mas hoje ele é muito mais do que isso, né? Ele é uma instituição de ensino, ele tem consultorias, ele tem operações terceirizadas de hospitais no Brasil inteiro, ou seja, ele expandiu muito as atividades e o alcance daquilo ali, uma visão que é beneficente, o que é bacana, né? Mas ela é com fins, ela é com fins de superávit para fazer mais o bem. Né? Então ali ele aumenta o EBITDA para poder sobrar mais dinheiro para fazer o bem, né? Então, ou seja, o Henrique é um cara que me inspira, né? E eu tive meu pai, enquanto esteve vivo, me ajudou bastante também dentro da sua simplicidade, né? Da geração mais sofrida e com menos oportunidade de educação, que foi a geração dele, mas dentro da sua simplicidade, experiência de vida, pôde me passar algumas coisas que eu carrego e que foram diferenciais na minha vida, né? Muito bom, são excelentes figuras aí, excelentes mentores para a gente refletir. E muito bom, então chegamos ao fim desse episódio, dessa entrevista fantástica aqui com o Alexandre Nunes, da Zaxo. Alexandre, muito obrigado pela sua participação, por todas as dicas, insights que você deu aqui, foram muito valiosos. Tenho convicção de que a nossa audiência vai gostar muito de tudo isso que você compartilhou conosco até esse momento. Muito obrigado. Legal, obrigado a você, Léo. Obrigado pela oportunidade. Vamos seguir em frente com essa nossa jornada aí e transformar também o nosso negócio a cada dia, né? Legal. Um forte abraço a todos e até a próxima. Um abraço.